Estou interrompendo aqui, gente, a fala da Jussara Soares, porque a gente vai até a cidade de Guariba, no interior de São Paulo, onde o presidente Lula fala agora em visita ao Parque de Bioenergia de Bonfim. Vamos ouvir. Presidente da Raizen, representante dos funcionários da Raizen, Amanda Cristina de Oliveira e Jéssica Carrinho, meus amigos e minhas amigas. Quando eu tomei posse na presidência da República em 2003, eu conversava com os meus companheiros como é que a gente iria fazer para recuperar a autoestima do povo brasileiro. A gente sempre teve uma autoestima baixa porque sempre nos induziram a acreditar que sempre tinha alguém melhor do que nós lá fora. Sempre. Não sei se é porque a gente foi colonizado, mas isso é resultado, que eu dizia, de um país com complexo de vira-lata. Nada que a gente faz é bom, porque tem sempre alguém que faz alguma coisa melhor do que nós. E eu, na perspectiva de recuperar a autoestima do povo brasileiro, eu lembrei de uma cena que quem gosta de futebol aqui lembra, do Ronaldo Fenômeno, jogava na Inter de Milão, e ele teve uma lesão no joelho, muito grave, e que muitos especialistas do futebol diziam que tinha acabado a carreira do Fenômeno. Ele não voltava mais a jogar bola, porque a lesão tinha sido muito grave. E aí o Ronaldo resolveu voltar a jogar bola, voltou e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2002. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós utilizamos a imagem dele caindo com o joelho torto, pegamos a imagem dele treinando para cunhar uma frase que a gente dizia: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Por que eu comecei a minha fala dizendo isso para vocês? É porque nós precisamos acreditar que de quando em quando Deus dá oportunidade para nós, a natureza dá oportunidade para nós, e nós temos que saber se queremos aproveitá-la ou não em nosso benefício, ou se nós queremos pegar aquilo que nos é ofertado e dar para os outros e continuar pobre, pedindo com um complexo de pequeno. Não sei se vocês sabem, vocês devem assistir quando vai jogar dois times de futebol, seja feminino ou masculino, vocês veem que no meio do campo, antes do jogo começar, toda jogadora se abraçam, ou todo jogador se abraçam. Eles não estão rezando. Naquele abraço que eles estão dando, tem alguém que é o líder deles e que fica dizendo: pô, nós temos que ganhar, nós temos que chutar, não podemos deixar marcar gol na gente, nós temos melhor do que eles. Ou seja, tem alguém levantando a moral da tropa para que a tropa entre com gás e ganhe o jogo. Eu jogo num time que tem 203 milhões de jogadores. Então, todo santo dia, eu tenho que acordar levantando a autoestima da minha tropa e dos meus jogadores. Todo santo dia. Eu digo para os meus ministros: não há possibilidade de pessimismo de alguém que mora num país que tem a competência do Brasil, que já perdeu tantas oportunidades, mas que é o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar, o maior produtor de cana, o maior produtor de etanol, o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de carne de frango, o maior produtor de carne. Oh, meu Deus do céu, como é que um país que é maior em tantas coisas, na hora de pensar politicamente, fica pequeno? É porque tem uma coisa chamada autoestima, que muitas vezes ela é quebrada. E eu acho, meu caro Ometo, eu saio daqui hoje com o prazer de um presidente da República que acredita, com a fé que eu acredito em Deus,
de que esse país tem que dar certo. A cana-de-açúcar, que já foi uma coisa tão maltratada no Brasil, houve um tempo em que a desgraça do Brasil era porque o Brasil dependia da monocultura da cana-de-açúcar. Aliás, a cana-de-açúcar, que durante quase 300 anos era produzida aqui para exportar para os europeus. E aqui não ficava nada porque o trabalho era escravo. A cana-de-açúcar, que até outro dia, as pessoas aqui em São Paulo, aqui em Guariba, em todas as cidades, iam de noite olhar para onde estava o vento, para tocar fogo na cana, porque era preciso queimar palha, para poder matar escorpião, matar cobra, para os trabalhadores entrarem e cortar cana. Um trabalho pesado, sofrido. O pessoal que vinha do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha era conhecido como a região das viúvas de marido vivo, porque eles vinham para cá na safra de cana para cortar e ficavam uma temporada muito grande aqui. Essa mesma cana-de-açúcar que perturbava quantos moradores de cidade do interior, com a folhagem caindo em cima do telhado, caindo em cima da roupa lavada que estava no quaral, naquele tempo tinha quaral. Ou seja, essa mesma cana-de-açúcar, sabe, que até outro dia era isso, de repente a gente descobre que aquela palha que a gente queimava, a gente estava jogando energia fora por falta de conhecimento. Essa cana-de-açúcar que quando veio a crise do petróleo em 1973, 74, 75, nós criamos o Proálcool. Essa mesma cana-de-açúcar que produz açúcar, que produz Proálcool, e que foi tanta desgraceira nesse país, é também a razão pelo enriquecimento de vários estados brasileiros e, sobretudo, o estado de São Paulo. Olha o que acontece no dia de hoje. Eu venho aqui, vou visitar um monte de bagaço que antes era jogado fora. Um pouquinho daquele bagaço era utilizado para misturar na ração animal. Nem sei se a vaca gostava daquilo, mas eu sei que misturava. Eu não pus na boca, eu não sei se é bom. Se tiver um gostinho de álcool, até que é bom. Mas aí eu vou ali e vejo aquele monte, é uma floresta, é quase com o Oceano Atlântico de bagaço de cana. E aí eu fico percebendo que a nossa engenharia, que os nossos pesquisadores conseguiram fazer o que nenhum país do mundo que pensa que é melhor do que nós fizeram. A gente consegue transformar aquele bagaço numa coisa que produz o etanol de muito melhor qualidade do que o etanol normal que a gente produzia antes, que é o etanol de segunda geração. Olha qual é o país que tem isso. Qual é o país? Os americanos têm isso, os chineses têm isso, os alemães têm isso, eles têm outras coisas que possivelmente a gente não tenha, mas a gente tem coisa que eles não têm. Vamos valorizar as coisas que nós temos, porque o mundo está passando por uma fase hoje que é a questão da transição energética. Quem não acreditava pode acreditar. A questão climática é grave. O mundo está ficando meio descoordenado. Tinha lugar que chovia muito que agora faz seca. Esse ano, no Rio Grande do Sul, a gente teve em janeiro do ano passado uma seca muito grave, em que nós fomos ajudar o Estado a socorrer os pequenos agricultores. Em setembro, teve uma chuva no Vale do Taquari, foi a maior da história, que nós fomos lá ajudar. E quando chegou agora outra chuva em Porto Alegre, que inundou como jamais tinha inundado, só em 1941. Mas naquele tempo não tinha a quantidade de asfalto de casa que tem hoje. Então a natureza está se manifestando em vários países. E o aquecimento global é uma verdade. E qual é o país que tem possibilidade de descarbonizar o planeta do que nós? Nós temos 90% da nossa energia elétrica limpa e renovável.
Nós temos 55% da nossa energia de combustível renovável. Eu não esqueço nunca, companheiros, quando em 2003, o Roberto Rodrigues, o meu primeiro ministro da Agricultura, aqui de Jaboticabal, entrou na minha sala e dizendo: presidente, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu tenho uma proposta que a gente vai revolucionar o mundo. Eu falei: me encontro que eu sou revolucionário. Ele falou: presidente, eu vim propor ao senhor para a gente adotar a política de produção de biodiesel. A gente pode produzir da mamona, a gente pode produzir da cana do pião manso, a gente pode produzir do dendê, a gente pode produzir de muita coisa, mas inclusive da soja. Eu falei: então nós vamos adotar esse negócio. Veja o que aconteceu. Nós começamos a produzir biodiesel. A indústria automobilística começou a dizer que a gente não poderia fazer uma mistura muito grande, porque haveria corrosão. Vocês acompanharam aí a fala do presidente Lula em visita ao interior de São Paulo.